Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, passando aqui para a gente dar uma lembrada, né, a respeito de transfusão de sangue em leucêmicos, né? A gente sabe que são pacientes complicados, né, pacientes que requer um monte de cuidados, né, de todos os tipos, e a terapia transfusional não foge, tá? E quero deixar já de início dizendo que os exames laboratoriais são fundamentais, tá? Eu vou dizer isso no início e vou dizer isso no fim. Então, muito do que vai ser a necessidade da transfusão, a necessidade do hemocomponente, vai vir não só do quadro clínico, mas principalmente, tá? Do que os exames laboratoriais estão representando, tá? E também o acompanhamento, a efetividade dessa transfusão, desse hemocomponente, também será realizada através dos exames laboratoriais. Então, isso tem que ficar bem claro e bem importante. Tá? Então, muitas vezes, um paciente leucêmico vem com um hemograma e dali um pouco muda, ou dali um pouco, entre aspas, dá uma melhorada, né? E, enfim, o que que aconteceu? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Importante também que as questões citológicas vão modificar após transfusão, tanto do ponto de vista qualitativo e, obviamente, quantitativo. Tá? Então, eu deixei aqui, nós vamos fazer transfusão e leucemia ou transfusão em leucêmicos. Tá? Então, não é necessariamente dizer que a todo paciente, né, vai ter que fazer um monte de transfusão. Não, não é por aí. Tá? Mas talvez, muito provavelmente, alguma coisa ele vai receber. Tá? Isso é certo, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos, tá? Só para mim não me esquecer e para lembrar, tá? Que são importantes, tá? Transfusão não é tratamento, tá? Transfusão é suporte. Isso tem que ficar bem claro, tá? Transfusão não é tratamento, tá? Tratamento, desculpa a expressão, é o tratamento, tá? Transfusão não é tratamento, é suporte, ou seja, é alguma coisa que eu vou melhorar até para que eu consiga continuar meu tratamento. Por exemplo, consertar de plaquetas, tá? Depois, o tipo de hemocomponente vai depender das necessidades que o paciente encontra nesse momento, tá? Ou que ele vá precisar de um momento mais adiante. Então, por exemplo, vamos dizer assim, que seja necessária fazer uma punção lombar. Tá? Conforme o número de plaquetas, não vai dar para fazer isso agora. Então, eu vou ter que fazer transfusão de plaquetas para que eu tenha um mínimo de plaquetas, para que eu possa ter garantia, né, hemostática na hora de fazer a punção lombar. Tá? Então, isso vai depender do que o paciente tem agora e o que o paciente poderá vir a necessitar mais tarde. Tá? Não existe escalonamento temporal. Isso vai depender de como o paciente vai se comportar. Tá? Então, assim, não é toda hora, não vai ser de tanto em tanto tempo, ou vai ser daqui uns meses, ou daqui uma semana. Não, isso não tem. Isso vai depender da evolução do quadro do paciente. Tá? Então não existe escala de transfusão para isso. Tá? Isso tem que ficar bem claro também. E aqui por último poderá ser utilizado para determinar sintomas importantes, tá? Óbvio, certo? Isso aí num paciente que está recebendo tratamento, num paciente que está em condição. Ou, tá? Infelizmente, aqueles pacientes que estão recebendo transfusão apenas como de forma paliativa, né? Ou seja, não tem mais o que fazer, o quadro é muito grave, né? O paciente está à beira da morte, então, para que não seja uma morte tão sofrida que o paciente não passe tanto trabalho, então, às vezes se lança mão de fazer transfusão, tá certo? Então, isso é bem importante. E por último, que tipo de hemocomponentes a gente faz, tá? Então, os mais comuns aqui que eu trouxe, né? Concentrado de hemácia, concentrado de plaqueta, plasma fresco congelado, crioprecipitado, tá? Gama globulina e concentrado de granulócitos, tá? Esses são os mais comuns, como eu falei antes, dependendo das necessidades do paciente, tá bom? E como eu disse no início, vou finalizar agora. A importância do laboratório de hematologia para determinar tanto
a indicação, tanto quanto o monitoramento e as condições futuras do paciente, tá? Então, o laboratório ele é importantíssimo, tá, em fornecer esses dados. Tanto é que, né, os médicos calculam, né, tem várias fórmulas para saber se a transfusão foi efetiva, se ela não foi, tá? Isso a gente pode conversar mais adiante. É bem importante saber que existe como saber se a transfusão foi ou não efetiva, tá? Obviamente que tem um monte de, vamos dizer assim, poréns nesse negócio todo, tá? Mas enfim, existe sim como saber a efetividade ou não da transfusão através dos resultados laboratoriais, tá bom? Então, repetindo, o laboratório é extremamente importante nisso, tá bom? Obrigado então, até a próxima.